Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Agora são 17 horas 8 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações aqui no canto para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa os comentários aqui embaixo, comenta, envia sua dúvida, envia sugestão, fica à vontade. Isso é muito importante porque faz engajar mais no YouTube, faz ele entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas que também estão procurando por esse tipo de informação. Beleza? Também não esquece de deixar o dedo no like ali. Isso vai, da mesma forma que o comentário e o compartilhamento, vai ajudar a gente a atingir mais pessoas. Também peço que me sigam lá no Instagram, @ccmfute, código do milho futuro. Não tem erro, então só seguir lá que sou eu. Eu pretendo postar bastante coisa lá agora, a partir de semana que vem, pretendo dar uma intensificada nessas postagens lá no Instagram também. E aqui no YouTube tem algumas coisas, vão mudar, vai ter mais vídeos para vocês aqui. Beleza? E quem quiser acompanhar o mercado ali durante o pregão, quem quiser trocar ideia com o pessoal, escaneia esse QR Code que está aqui no cantinho da tela, só pegar o celular, abrir ali a câmera, escanear o QR Code lá em cima, ou clicar no primeiro link aqui na descrição e entrar lá no grupo do Telegram. Lembrando que, como o próprio nome diz, o grupo é um grupo, né? Não é um canal, então lá todo mundo pode falar, é liberado, é 100% gratuito, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada para receber spam. É só clicar no primeiro link ou escanear o QR Code que já entra lá no grupo. E aí a vantagem do grupo é o seguinte, como todo mundo pode falar, que a gente fala só sobre mercado financeiro, muita gente acaba trocando informação, trocando ideia. E essa troca de informação é o que tem de mais valioso, essa comunidade que a gente está criando lá no grupo do Telegram. Então tem gente que está começando agora, gente que já está há bastante tempo no mercado, gente que opera ações, opções, day trade, swing trade, mercado futuro de milho, mercado futuro de boi, mercado futuro, né, de outros ativos ou commodities ou futuros lá nos Estados Unidos também. Então isso tudo faz com que quem está começando agora aprenda com quem já está mais tempo no mercado e quem já está mais tempo no mercado aprenda conteúdos novos, né, com as outras pessoas que estão ali pesquisando e estudando. Isso é muito bacana. Então, escaneia o QR Code ou clica no primeiro link e entra lá no grupo do Telegram. Beleza? Quem quiser uma assessoria mais completa, 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, uma corretagem reduzida em relação à corretagem padrão da XP, mesmo já sendo cliente da XP, precisa, né, de um assessor ali para fazer um seguro de safra, fazer qualquer tipo de operação com opções em commodities que tem que ser via mesa, quer ter todas as vantagens que um broker profissional pode ter, clica no segundo link aqui na descrição e abra sua conta lá na BRA. A BRA é um agente autônomo da XP que representa 25% da renda variável da XP. Então é um agente autônomo bem representativo e eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos e não vão se arrepender de abrir conta lá na BRA. O pessoal da assessoria, inclusive, está lá no grupo do Telegram, também pode auxiliar todo mundo que precisar. Beleza? Bom, vamos falar de mercado. Hoje é sexta-feira, eu vou gravar esse vídeo um pouco mais rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, tenho que sair, mas pretendo também, final de semana, largar alguns vídeos bacanas para vocês aqui. Inclusive, até já vou dar um spoiler aqui, ó. Eu quero ver quem é o youtuber de vocês aí que mostra dados do tipo, deixa eu abrir aqui, por exemplo, ó. Agora você querer abrir, né? Aqui, ó. Mas eu quero ver quem é que vai explicar para vocês dados, estudos, por exemplo, com scripts aqui no TradingView mesmo, que é de graça, né? Sobre, você sabe o que é o indicador, né, de desconto e prêmio, ou o mais famoso falado lá fora, Contango Backwardation, o que significa isso? Né? Essas distorções, por exemplo, no petróleo, que está gigantesca aqui, sendo a maior possível, nós estamos olhando lá contrato de petróleo aqui, ó, 2024. Você sabe o que significam isso? Vem o pessoal falando alguma coisa disso na internet, ou melhor, vem o pessoal falando esse tipo de coisa aqui, por exemplo, que nem eu mandei, não é esse aqui, mandei lá no grupo do Telegram hoje, o contango versus backwardation do milho aqui no Brasil, considerando contratos de 2021, né? Setembro de 2021, contrato U, até setembro de 2022, então contrato U até U, qual é a estimativa de preços futuro do milho, né? Mostrando aqui que o milho tende a ficar na região dos R$ 80 lá em 2022, isso olhando com a ótica de hoje, né? Trazendo o preço futuro para hoje, quanto é que seria, né?
Ou do boi, estou fazendo aqui, não terminei ainda, né? Mas no boi não tem muitos dados aqui no Brasil, é bem ruim de pegar dados. Estou tentando buscar mais, mas boi lá nos 320, mais ou menos assim, caindo depois do final do ano de 2021, né? Sobe até o final do ano, depois cai. Ou melhor, vocês veem o YouTube de vocês falando aqui, ó, da correlação entre IPCA, Selic, taxa de desemprego, esse tipo de coisa, aonde, por exemplo, em 2014 para 2015, quando o IPCA disparou lá com questão do petróleo, impeachment da Dilma e toda aquela história lá, que disparou o IPCA, ou seja, a inflação aumentou um monte aqui, ao mesmo tempo, o que, que o Banco Central faz aqui, ó, 2014, novembro, 2015, janeiro, o Banco Central, para controlar a inflação, aumenta a taxa de juros, né? E aí, quando a inflação dispara, aumenta a taxa de juros, o que acontece com o desemprego? Vamos botar aqui, ó, 2014 para 2015, aqui bem nesse vértice começa o desemprego a aumentar. Beleza, preciso que o desemprego comece a cair, então o que a gente tem que fazer? Diminuir a taxa de juros, e aí o desemprego começa a cair, ao mesmo tempo a inflação também cai. Então vocês veem youtuber falando disso? E outra, vem youtuber correlacionando isso aqui com o preço do petróleo, correlacionando o preço do petróleo com o Ibovespa, correlacionando o preço do petróleo com o Ibovespa e milho e boi, né? Então isso aqui são vídeos que eu estou fazendo, que eu estou montando material para fazer para vocês aí. E obviamente isso aqui que eu falei por cima é coisa bem rasa, só para dar um spoiler do que pode acontecer. Que mercado financeiro, meus amigos e minhas amigas, não é simplesmente olhar gráfico aqui, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Tem toda uma lógica por trás, não adianta só saber operar média, operar IFR, operar estocástico, operar qualquer outra coisa lá, né? E não entender o momento, não entender o ciclo, não entender quais ativos comprar, não entender o que um petróleo influencia no Ibovespa, o que o dólar vai influenciar na soja, vai influenciar no milho e tudo mais aqui, né? E o que as commodities influenciam aqui no Brasil. Você sabia que existe, eu fechei aqui, mas o índice de commodities no Brasil, que mede commodities de consumo geral, mede energia, mede commodities agrícolas e tudo mais. Existe um índice disso no Brasil, vocês sabiam disso? Então, isso é só curiosidade para falar mais adiante, né? Vamos falar de mercado. Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos começar. Cadê minha lista daqui? Aqui. Vamos começar falando do que a gente sempre fala. Ibovespa hoje caindo 0,1,18, né? O dólar fechando aqui no 0 a 0, mas tá errado esse dólar aqui, eu acho. O dólar subiu hoje, deixa eu ver aqui. Dolfut, gráfico diário. Tá no 0 a 0. Eu acho que meu profit aqui tá meio atrapalhado. O dólar futuro aqui não tá mostrando, não sei o que aconteceu, mas o dólar subiu hoje. O ouro caindo 0,84, café 1,83 de alta, milho 1,85 de queda agora no final do pregão, soja 0,86 de alta e o boi 0,19 de alta, contrato V aqui. DI futuro caindo 1,21. Lá fora, deixa eu olhar aqui rapidinho, nós temos SPI caindo 0,78, Dow Jones 0,91, Nasdaq 0,80, ou seja, o mundo inteiro caindo, né? Sexta-feira é um dia de todo mundo realiza lucro. As bolsas da Europa caindo também, as bolsas da Ásia também fecharam em queda. Na parte de commodities, o petróleo caindo novamente, 0,56 de queda, inclusive estou com o gráfico dele aberto aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico do petróleo e olha que movimento bonito que ele está fazendo aqui, um topo duplo, querendo continuar, né, rompendo essa região aqui dos 70, deixa eu tirar, botar na escala regular, perdendo a região aqui dos 70 dólares o barril, o petróleo pode ativar aqui um topo duplo bacana para baixo. Eu espero que ele faça isso, até porque eu estou vendido, né? O milho caindo 1,46, a soja 0,50 de queda, café 2,74 de alta, algodão 0,99, cacau 2,07 de queda. Olha a inflação lá, um dos indicadores de inflação, o Lumber, deixa eu botar um gráfico semanal aqui. Olha aí, voltando para dar para números aqui, né? No meio de 2020, estamos quase tocando região lá do normal, né? Janeiro, fevereiro de 2020, ó, que seria mais ou menos aqui
nos 457, que vai ser nesse fundo aqui. Olha como esse negócio não para de cair. Boi gordo caindo 0,78, cobre 0,36 de queda, a parte de minério, Rio Tinto subindo 0,50, BHP com 0,66 de alta. Desculpa, Rio Tinto aqui embaixo. Rio Tinto caindo 0,41, a BHP subindo 0,66, Anglo América caindo 2,83. A Vale caindo um pouco hoje também. ExxonMobil caindo bastante hoje, coisa boa. E lembrando que hoje é vencimento de opções, então as opções foram negociadas acho que até as 4 horas da tarde. Vai ter aftermarket depois das 19 horas, aquela regra nova que está valendo. E tá tudo certo. Letra G e S, se não me engano, call e put. Né? Mas beleza, vamos falar aqui do mercado. Vou tentar ser um pouco mais breve hoje, pelo menos hoje. Vamos lá. CCMU, né? CCMU 21, 22 não. Gráfico semanal, olha na semana, ele fechando aqui um candle preto nessa região aqui. Então não é um candle igual a esse. Né? Aqui foi um candle muito mais vendedor do que esse, apesar de que não faz muita diferença em tamanho real. Mas ele não teve força para romper e a gente viu que a semana inteira ele brigou nessa região aqui dos 98, 99, que não teve jeito de subir, né? Hoje, especificamente no final do dia, no final mesmo, né? Se botar gráfico de 60, ele passou o dia inteiro aqui. Abriu, caiu um pouquinho, depois passou o dia inteiro aqui de lado. Não tinha jeito de romper os 96 e nem subir acima dos 97. Eu estava olhando o book ali boa parte do dia, eu estava fazendo outras coisas, mas estava acompanhando o book. Eu vendi milho hoje, né, para day trade mesmo, eu não queria ficar posicionado no final de semana. Vendi milho hoje lá em 96 com 90, tentei pegar um pouco acima, lá perto dos 97, mas não deu tempo. Então vendi milho lá nos 96,90, aqui às 9 e pouca da manhã, ainda enviei lá no grupo do Telegram, e fiquei vendido até o final do dia, e agora, depois das 16 horas, quando ele bateu aqui em 95,50, ele já estava rompendo essa região aqui, já era mais ou menos umas 16h15, 4 e pouca da tarde, às 4h20 ele fecha, bom, vou começar a me preparar para encerrar meu day trade. Encerrei meu day trade ali em 96,50, 96,60, algo do tipo. Peguei aqui um movimentinho bacana que deu mais de um ponto para baixo. Né? Eu vendi 2 contratos, um eu encerrei aqui perto desse fundo e o outro eu carreguei, quando rompeu eu peguei aqui embaixo. Então deu um financeiro bacana, né, num dia de hoje. E aí, obviamente, avançou mais aqui, eu fiquei de fora de um ponto. Né? Sempre deixa um ponto na mesa, um pouquinho na mesa para margem de segurança. Né? Então, beleza. Tá? Por que eu fiz isso? Porque o milho, desde a hora que eu olhei ali, quando abriu 9 horas da manhã, tinha mais ou menos 500, 600, 700 contratos na venda entre 96 e pouco, né? Ou melhor, entre 97 e pouco até 98, 99, tinha mais ou menos uns 600 contratos de venda. E era tudo contrato de 10 em 10 centavos, né? 97, 97,10, 97,20. Mudava, obviamente, né? Conforme o preço ia mudando, esse range ia mudando para cima e para baixo, mas era assim de 10 em 10 centavos, 20 em 20 centavos, número redondo. E era cento e poucos contratos aqui, cento e poucos contratos aqui, cento e poucos contratos aqui. Tá? Isso indica que havia uma barreira gigantesca ali do pessoal não querer de jeito nenhum que o milho passasse os 98 para cima lá. Isso pode ser muitas vezes armadilhas para o pessoal entrar, olhar que dali vou entrar vendido e daqui a pouco esses players que estão lá em cima colocando aquelas ordens, simplesmente cancelam as ordens e mandam a mercado comprando e todo mundo que está vendido é estopado, é a coisa mais linda que acontece. Acontece muito. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e ter um milhão na conta, né, e botar 100 contratos de milho hoje, comprando aqui em 90, vai aparecer no book 100 contratos em 90 lá. Né? Mas o milho vai chegar nos 90? É muito improvável que ia chegar. Mas quem não é experiente ou algo do tipo vai olhar assim, ah não, olha só aqui, né, o termômetro de pressão aqui, ó, do book, vai ver que tem um monte de contrato lá nos 90, vai pesar um pouquinho mais comprado aqui e vai olhar, não, tem bastante gente comprando lá atrás, mas eu quero vender, só estou botando um monte lá embaixo por causa disso. E aí um monte de gente compra, o milho sobe um pouquinho, quando chega lá em cima, eu saio vendendo a mercado lá e vendo 200, 300 contratos para baixo. O pessoal não consegue estopar e eu venho ganhando dinheiro e ganho bonito. Né? Então,
Quem quer vender quer que o preço suba para vender alto. Então tem que tomar cuidado nisso. Mas o que eu fiz? Eu alinho o contexto. O milho estava aqui, região de topo, né? Estava aqui nos 97 e pouco, uma região de topo aqui que ele já vinha brigando a semana inteira nessa região de topo aqui. Eu olhei sexta-feira, 600 contratos vendendo aqui em cima. É muito improvável que seja armadilha para o pessoal querer que exploda para cima na sexta-feira aqui. Então eu vendi. Vendi, muito de olho no book, cuidando ali e pensando, né, em realizar no day trade mesmo. Não queria carregar. Não sei se vai ter geada semana que vem, o que vai acontecer, se o milho vai embora para cima ou para baixo. Mas eu não estava afim de ficar comprado mesmo. Então, fiz meu day trade, está tudo certo. Se a gente olhar no gráfico semanal, tem um espaço para ele corrigir até a média aqui, pode bater lá na região dos 90. Se a gente olhar num gráfico diário, ele está próximo à média móvel de 20 aqui embaixo, então aqui talvez seja um movimento, um ponto, desculpa, para ele ter um pouco de suporte. Tem aquele triângulo que eu desenhei, né? Que eu desenhei aqui, acho que foi ontem, antes de ontem, eu fiz um desenho aqui embaixo. Aqui, ó, que seria. Agora já rompeu um pouquinho hoje, mas ele estava fazendo aqui mais ou menos um triângulo aqui, ó. Ainda não está muito deformado, mas ainda segue, né, dentro de um triângulo aqui com uma questão de um pouco de bom senso. E está nessa região de topo que ele fez aqui atrás e fez um movimento para baixo logo depois disso. Então, se ele perder aqui essa região, perder média móvel de 20, perder isso aqui, principalmente se ele perder essa região e fizer, né, um pullback do tipo assim e voltar aqui, aí pode querer vir testar esse fundo aqui embaixo, nos 90, pode querer vir testar esse fundo nos 80. Da mesma forma que não é nada difícil de acontecer, o milho bater aqui na média móvel de 20 e aí ganhar força, acelerar aqui e subir. Por esse motivo, como os dois lados estão bonitos, tanto para comprar quanto para vender, apesar do contexto estar em topo, e quando está em topo eu prefiro vender do que comprar, né? Quando está em fundo eu prefiro comprar do que vender. Por esse motivo eu não quis arriscar um swing trade no milho por enquanto. E sem falar na volatilidade, como eu falei, tinha 600 contratos vendendo hoje. Depois tinha mais, 600 9 horas da manhã, depois tinha bem mais. Tinha hora da tarde ali que tinha 2.000 e poucos contratos contra 300 e poucos, 200 e poucos contratos em abertos. Então, tinha bastante venda. Então, por causa disso, eu vou lá colocar 2, 4, 6 contratos de milho. 6 contratos de milho perto de 2.000 não é nada, não paga corretagem. Então, por causa disso, eu não quis ficar no swing trade, eu fico mais tranquilo aqui, esperando o que vai acontecer semana que vem. Se romper para cima, é para comprar, porque está consolidando há bastante tempo, e se virar para baixo, a gente vende, está tudo certo. Beleza? Então, esse é o milho por enquanto, sem muita. Então, o mercado está parado aqui, né? Então, ele está achando uma região aqui de equalização dos preços entre 94 e 98 aqui nessa região. Beleza? Vamos para o boi. BGI. Vamos botar o BGIK aqui. O BGIK não, né? O BGIK já foi. BGIV. O boi, ó, eu tinha desenhado aquela regiãozinha ali, naquele canalzinho. Então, segundo dia que ele vem subindo ali, a média móvel de 20 está aqui atrás. Espero que ele continue. Se eu for pegar uma média móvel de 8, acredito que também vai estar próxima essa de 20 aqui. Até posso modificar essa aqui, ó, e colocar ela de 8. Ó, tá bem próximo, né? Como eu imaginei, está próxima de 20 ali. Então ele está fechando levemente acima da média móvel de 8. Então não tem muito robô no boi, mas se tivesse, aqui já é ponto de entrada para robô, né? Média móvel de 8, de 7, de 9. Robô já considera ponto de entrada, quem opera médias móveis. E ele está bacana nesse movimento aqui de continuar aqui. Tem que ter muito cuidado, porque o gráfico semanal do boi não é lá as coisas mais bonitas do mundo. Ele caiu aqui, fez um pivô aqui, tentou cair e está fazendo um doji. Espero, fortemente, que ele continue. Não fechou acima da média móvel de 8 aqui no semanal, queria que fechasse. Ainda comentei, acho que foi ontem, antes de ontem, que seria muito bacana o boi fechar lá nos 325, né, para fechar acima aqui, mas não foi, então eu sigo comprado, diferente do milho que eu estou líquido, no boi eu estou comprado lá em 324 e um pouquinho, se eu não me engano, então estou tomando um calorzinho, deve estar menos de um ponto agora já,
Mas estou de olho, porque o movimento aqui que ele fez, né? Eu queria que ele fizesse, ele fez um pedaço e aí depois não quis andar mais. Então eu vou ter que fazer esse boi andar. Então ele veio aqui, voltou, foi lá e é aqui que eu queria que ele fosse com força para cima. E aí voltou um pouquinho aqui, eu pensei, beleza, vai sentar na média e vai embora. Fez esse candle branco, mas logo depois ele veio me contrariar e rompeu para baixo. Até que eu imaginava um stop aqui, não pegou, porque foi na abertura do dia, já abriu com gap, então aqui não teve negócio. E aí acabou que eu fiquei comprado ainda e gerenciei por book e ainda estou dentro da operação, né? Então vou ver o que acontece. Se continuar, que nem eu desenhei aqui alguns dias atrás, esse movimento aqui for para cima, lentamente, levemente e daquele jeito assim, meio sem volume, meio aos trancos e barrancos, como se fala, beleza, vou continuar comprado. Se ele romper aqui essa região aqui, né? Eu acredito que se ele romper essa região de fato aqui, por mais que seja uma lerdeza aqui bem devagarinho, talvez ele firme preço acima disso. De repente, no próximo pullback a gente aumenta a mão e aí vamos embora, esperar ver se o boi chega lá em cima. Como eu sempre falo, eu não gosto de fazer operação esperando um pontinho, dois pontinhos, meio ponto ou algo do tipo. Principalmente em boi, eu boto um stop aqui de 3, 4, 5 pontos, né, nas minhas operações. E em compensação eu busco 10, 15 pontos no boi. Então, por exemplo, a minha ideia aqui é que se romper esse topo aqui, o boi venha testar topo. Então ele chegue pelo menos lá nos 300 e nessa região aqui, ó, lá nos 340 ou algo do tipo, que é um próximo fundo aqui atrás. Aqui nessa região aqui também nos 335. Então eu almejo aí 5, 10, 5 não, uns 10, pelo menos uns 10 pontos para cima se romper essa região. Se não romper, aí a gente tem que pular fora mesmo. Muito cuidado para não acontecer um movimento do tipo assim agora aqui, porque se chega a virar para baixo, como eu falei, se chega a dar continuidade aqui, principalmente perder esse fundo aqui, aciona a venda dessa galera toda que veio descendo aqui, e isso pode dar uma força maior no boi para queda. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter cautela com o boi aí. Beleza? O café O café tá subindo e subindo bonito aqui. Lá fora hoje subiu também. E o café lá fora até tá bacana, né? Se eu botar aqui, ó, deixa eu botar aqui o ZCV, KC, Corn Futuros. Vou botar aqui, ó. O café lá fora também tá bacana aqui. Ele subiu aqui. Deixa eu olhar aqui quanto que foi aqui, mais ou menos no fundo. Até aqui deu 6% no gráfico semanal, fechando a semana em alta, fazendo um movimento bonito, né? Então, quem sabe, né, o café rompendo essa região aqui, vale a pena tomar um certo risco para a gente acreditar num café um pouco mais forte aqui nessa região. Então, estou cuidando do café aqui no gráfico diário lá fora, para ver se tomo uma posição. Bem provável que se eu for me posicionar em café, eu faça isso talvez por opções e talvez, e obviamente, né, não vou fazer aqui na B13 e sim lá na Interactive Brokers, não na Testworks, não dá para fazer porque a Testworks não negocia, não consigo negociar café, mas lá na Interactive Brokers dá. Então, de repente, dá para imaginar algo do tipo. E a gente pode projetar uma alta um pouco maior aqui, imaginar pelo menos um café, né, subindo aqui, dá para pegar até uns 10% de alta acima desse topo aqui se ele subir, e aí daria para fazer montar uma estratégia de opções lá com strike lá nos 180, 180 e poucos lá, ficaria bacana. Mas enfim, isso é uma coisa para maturar ainda, principalmente espero que ele faça um pullbackzinho antes de subir. Mas o café tá bonito aqui fora, aqui dá a mesma coisa, né? O espelho de lá. Então aqui, ó, se ele romper essa região aqui, fica bacana. Muito cuidado nessa região. Espero que se for romper, ele volte um pouquinho e faça isso aqui. Então a gente pode comprar numa média aqui ou algo do tipo. Eu quero que a média vire para cima, que o café indique tendência. Eu quero que ele faça isso aqui, ó. Aqui tinha, ó, uma região aqui bem parecida. Aí ele rompeu, fez um pullback e falou, agora vamos, pessoal. Tá? Então aqui é algo parecido, só que com uma amplitude maior. Então eu quero que ele rompa, volte um pouquinho e fala, beleza, galera, agora a gente vai. Aí a gente compra aqui, senta em cima da mão e vamos embora. Beleza? Então,
Essa é a ideia. No gráfico semanal, tendência altista, né? Voltou aqui, ó, a tendênciazinha de alta, 6 pontos para cima aqui na semana, em relação à semana passada. Então tá bacana o café. Beleza? Então tô de olho. Voltei a olhar com mais carinho para o café. A soja, ó, fechando a semana, como eu falei ontem, né? Acima desse candle aqui da semana passada, então isso é uma região, é um ponto importante. No gráfico diário, abre. No gráfico diário, a soja abrindo com gap 2, abrindo em alta, né? Não é um gap gigantesco, mas abrindo em alta e voltando, né, ao longo do dia, mas indo para cima aqui. A volatilidade está alta ainda. Se a gente olhar o gráfico também no semanal, a volatilidade da soja no gráfico semanal, a volatilidade histórica da soja está acima do está no máximo histórico, né? Acima do segundo ponto máximo histórico, que foi em 2013, que na verdade foi onde começou a série histórica aqui, então era muito errático aqui. Então começou um tempo depois que começa a ficar mais consistente, né? E dá mais relevância no indicador. Ele precisa de um tempo para maturar ali os números. Mas a questão aqui é a seguinte, está lá nas máximas históricas, então beleza, tá bonito para cima, tá bacana, tá com cara que vai? Tá com cara de quem vai testar topo? Bem provável, talvez, né? Mas o problema é a volatilidade, então por mais que, beleza, vá subir até lá em cima, tem que imaginar que devido à volatilidade estar muito alta, ele pode vir aqui embaixo tranquilamente. E isso não é uma coisa muito bacana da gente esperar, considerando que a soja é um ativo caro de operar, considerando que a soja balança bastante, é dolarizada, então pode bater aqui, né, no pior caso, 12% para baixo. Eu não entro em operação de swing trade pensando em perder 12%. Então, se eu não posso botar um stop antes aqui de uma forma segura, para mim não vale muito a pena. Poderia botar um stop abaixo da média? Poderia, mas aqui ele rompeu a média, foi lá embaixo e não rompeu o fundo e foi embora. Então, o que eu considero aqui? Devo considerar o movimento anterior, romper um fundo. Porque quando ele rompeu um fundo aqui, ó, ele foi embora, né? Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Parece que vai, porém está com uma vol muito alta. Está diminuindo um pouquinho aqui no diário, mas está uma vol bem pesada, difícil de operar. Tá duro para operar soja, né? Mas está saindo, tentando sair daquela região lá que ela ficou semanas, meses aqui, todo o início do ano naquela região. Vamos ver se vai firmar acima disso aquela história. O mercado ele enxerga um patamar de preço, né? Uma região ali. E aí ele negocia dentro daquela região. E quando o mercado enxerga que, beleza, mudamos a região, pode ser tanto para cima ou para baixo, ele pode lateralizar dentro de uma próxima região. Né? Tudo é uma lateralidade, só depende do tempo gráfico que está olhando. Eu olho o tempo gráfico de 1 minuto, subiu 1%, é um tiro para cima. Eu olho num gráfico semanal, 1% é 2 ticks. Então tem que ter essa questão que tudo pode ser uma lateralidade, só depende do ponto de vista. Por isso que a gente tem que achar o timing certo ali, que tem um custo-benefício bacana. Eu operar em 1 minuto, por exemplo, soja nem tem como, mas qualquer outro ativo, ações, operar em 1 minuto, a chance de errar é muito maior. Vai ver o candle se movimentando mais, vai ter mais candle, mas é muito errático. Eu operar um gráfico de 60 já melhora, 120 melhora, 240 melhor ainda. Pegar um gráfico diário, beleza, um semanal muito bom, um mensal já é um viés bem mais longo prazo. Então tem que entender ali o que fica bacana no custo-benefício. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ele é, maior os movimentos e maior os stops também. E mais paciência tem que ter, né? O cara de 1 minuto opera intraday. O cara mensal olha o gráfico a cada 3 meses e olha lá. Então é bem mais questão de como é que se fala? De perfil. Cada um opera do seu jeito. Eu sou muito fã do gráfico diário, né? E dos 60 minutos, 120 minutos. Mas a tendência, quando eu for ficando mais velho, eu quero cada vez mais operar tempos gráficos maiores, 2 dias, 5 dias, semanal, né? Pegar movimentos maiores, comprar boas empresas, ficar ali em movimento bacana para cima, ou vender empresa também, olhar aqueles gráficos que eu mostrei aqui, né? Pensar em ciclos econômicos que influenciam diretamente
no preço das ações. Eu posso botar outro gráfico do lado aqui, o Ibovespa, que tem uma correlação gigantesca com isso aqui, né? E aí a gente consegue pensar em movimentos bacanas para comprar, por exemplo, aqui taxa Selic vai subir, aqui ponto bom para comprar título do Tesouro. Ao mesmo tempo, às vezes, em alguns momentos é bom vender esses títulos, aí compra tudo em ações, porque o juros está começando a baixar, a inflação vai aumentar, o mercado de ações vai subir, vai haver uma migração de renda fixa para renda variável, vai entrar capital estrangeiro no Brasil, o dólar vai cair. Então, tudo isso não é uma coisa que acontece em 1, 2, 3, 5 dias, é uma coisa que demora semanas, meses, anos, esses ciclos econômicos. Então, quanto maior o capital que a gente tem, mais maduro economicamente, né, pensando no mercado financeiro a gente está, mais a gente começa a enxergar prazos maiores e operar mais tranquilamente, por incrível que pareça. Né? Quanto mais cru a gente está, mais eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero fazer day trade, gráfico de 1 minuto, vou operar scalp ali com renco em gráfico de 1 minuto, esse tipo de coisa assim, botar 50 contratos no índice. E, enfim, deixa eu voltar aqui. Então a soja, isso aí. O dólar, Dolfut, dólar hoje subindo um pouquinho, né? Dia de vencimento de opções, então o mercado dá umas direcionadas. O Ibovespa hoje foi bem direcional para baixo, em contrapartida o dólar bem direcional para cima. Dia de vencimento de opções é bem comum o mercado ficar um pouco mais direcional. Então a gente teve aqui, por exemplo, o dólar, deixa eu botar um gráfico semanal, voltando um pouquinho da semana passada, não desconfigura o movimento. Então, olha esse movimento aqui. Se a gente botar num zoom, né, tirar o zoom, que é o que eu gosto de fazer, e a gente olhar aqui o gráfico, ó, a gente vê o seguinte, tem essas regiões aqui embaixo, que são as regiões de suporte, num movimento aqui, que seria esse aqui, parece que ele vai virar para baixo e vai continuar, ao mesmo tempo que a gente pode enxergar isso aqui, ó, uma pernadinha de alta, vir aqui e ir embora. Os dois contextos são bons. O contexto em vermelho é o seguinte, caiu lá, tocou no fundo, está fazendo um pullback para romper e continuar o movimento. Ibovespa vai subir, taxa de juros está subindo, vai atrair capital estrangeiro, e o dólar tende a cair, a nossa bolsa tende a subir, romper topo e ir embora. Quando isso vai acontecer? Não sei. O segundo contexto também é válido. Dólar caiu, tocou aqui numa região de suporte, abaixo disso aqui o próximo suporte é lá nos 4,30, 4,40 lá para baixo, 4, até menos, né? 4,80 aqui. 4,8, desculpa. Mas tem um aqui em 4,30 tem um suporte. Então, lá nos 4,30 mais ou menos é a região de suporte do dólar. Então, o mercado está fazendo força para o dólar não cair tanto. E aí está dentro dessa região. Pode ser que volte para essa lateralidade. Tente testar esse topo aqui, pelo menos antes de, se cair de novo. Né? Até porque ele poderia fazer um fundo duplo aqui e continuar. Então, os dois lados servem. Funciona para comprar, que daria para comprar aqui embaixo, esperando um fundo duplo para comprar. Funciona para vender, vendendo, por exemplo, o rompimento desse candle. Semana que vem, se romper esse candle de hoje, se negociar abaixo de 5 e 11 aqui, daria para vender com stop aqui acima desse topinho que ele fez aqui e imaginar o dólar para baixo. Baseado nisso, o que a gente faz? A gente fica de olho esperando o mercado se decidir. Como eu falei, para os dois lados o contexto funciona e eu não costumo me posicionar em ativos que têm leitura ambígua. Né? Então, eu prefiro, por exemplo, eu boto um tempo gráfico diário, opero no máximo um tempo gráfico diário aqui, mas uns 60 minutos já fica mais bacana. Olha o dólar hoje nos 60 minutos, né? Subiu, chegou... Hoje não, hoje está aqui. Né? Hoje, nos 5 minutos que ele ficou bem direcional, ele veio aqui, começou o dia aqui meio balançando, depois virou para cima aqui e foi embora. Então aqui ele ficou bem direcional nessa região e o Ibovespa caindo para baixo. Nos 60 minutos ele ficou lateral aqui nos últimos dias. Né? Falando bobagem. Dá para ver aqui e é uma região aqui, ó, onde ele tocou num fundo anterior. Então é aquele só que eu acabei de falar. Ó. Ele tinha uma região aqui que era um patamar de preço, mudou a escala e agora está mudando aqui. Ou seja, muda, né? Vai migrando, vamos trabalhar aqui? Não, vamos trabalhar aqui agora. Não, agora a gente trabalha aqui embaixo. Né? O Ibovespa,
liquidando bastante, né? Ibovespa, gráfico de 5 minutos, vamos ver o que aconteceu hoje. Ó. Começou a cair, veio caindo devagarinho, foi se arrastando e veio embora. Vale, acho que foi uma que pesou, né? Chegou a subir início do dia, depois caiu. Se a gente botar num gráfico diário do Ibov, não está lá as coisas mais lindas do mundo. Poderia ter firmado aqui, ó, seria mais bacana. Continuar nesse movimentinho, segurar na média móvel. Essa aqui é de 20 ou é de 8? Essa aqui é de 8. Segurar na média móvel de 8 aqui, né? Mas ainda assim, beleza. Tem espaço para ele dar um repique aqui e continuar subindo na semana que vem. Vamos ver se foi só a volatilidade das opções, a liquidez das opções que fez ele ficar um pouco mais direcional. No gráfico semanal, o Ibovespa não foi uma coisa muito linda de se ver. Por quê? Porque ele subiu com força no início da semana e voltou tudo, terminando lá na mínima. Então, a gente fechando a semana aqui com 0,42 de alta, sendo que chegou a subir mais de 3% de alta, né? Então, seria bacana se ele fechasse acima aqui dessa região dos 127.300, mais ou menos aqui, que seria acima desse canalzinho aqui. Não fechou, então fechou ainda abaixo da média móvel de 8 aqui, ó. Se a gente colocar uma média móvel de 20, acho que ela vai estar um pouco abaixo, talvez ele fique acima dela, está bem acima dela ainda, então ainda tem espaço, está na média móvel de 20, mas não queria que ele fizesse isso. Então está fazendo um candle bem vendedor, né, mas não deu continuidade na venda da semana passada. Então a gente tem que esperar. Teve interesse de compra aqui em cima, vamos ter que ver o que ele vai fazer agora nos próximos dias. Beleza? Deixa eu ver, bom, perguntas lá, deixa eu olhar rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver as perguntas aqui. Aproveitar que hoje eu fechei um pouco mais cedo e eu já vou ter que sair agora em seguida, então vou deixar o vídeo renderizando. Mas deixa eu olhar aqui, se o YouTube colaborar e abrir. Vamos lá, comentários. O que eu não respondi ainda? Deixa eu voltar um pouco aqui. O Delbrando falou lá, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. A Gislaine também, sou muito grato pelo seu vídeo, tenho aprendido, obrigado. A Lene Fal, obrigado por deixar os gráficos coloridos. Tá difícil de ver. Deixar a tela escura ou os candles coloridos? Tá difícil de ver. Posso fazer isso. Desculpa não ter lido isso aqui um pouco antes, senão eu já gravava hoje assim com um gráfico escuro. Mas eu vou gravar, se eu não me engano, acho que eu botava escuro, acho que alguém pediu para ficar branco, para mais fácil de enxergar. Mas é com esse monte de linha também fica difícil de ver mesmo. Eu vou fazer um teste e vou deixar o fundo padrão do Profit Chart, que é aquele azul marinho bem escuro, e os candles branco e preto, assim. E eu quero que você... comente aqui embaixo, o que fica melhor? Gráfico fundo branco ou fundo escuro? O que fica melhor? Comente aqui que eu faço direitinho como vocês quiserem. Luciano, prova que estamos indo para a mesma geração de... O Guilherme é uma ferramenta de luz atuando para o mundo melhor. Nossa senhora, não chega nem perto disso. Eu não sou uma ferramenta de luz atuando para o mundo melhor, não. Eu sou um metido aqui que fica falando umas bobagens para vocês aí, mas é aquilo que eu falo. É que nem eu sempre comento, eu não gosto de ficar dando call. Comprem isso, vendam isso, façam assim, façam assado. Primeiro que quem depende de outra pessoa para ficar dando call, ficar falando o que comprar e que vender, não está sabendo operar. Né? Que nem aquela pessoa que, sei lá, que depende um bebê que depende da mãe para alimentar, que se a mãe some, o bebê fica ali em cima da cama sozinho, morre de fome. Né? Então, se uma hora eu estou aqui e paro de dar call, algo do tipo, a pessoa fica sem saber o que fazer. Né? Então, não é isso que eu gosto de fazer. Também ensinar simplesmente o que tem que fazer assim, assim, assado, também é uma coisa que não instiga. O que eu gosto de fazer é o quê? Eu mostro as ferramentas, mostro o que eu faço, mostro aonde está e eu gosto de ensinar a pensar. Cada um se vira do seu jeito. Eu falo aqui, eu penso assim, eu compro aqui porque eu penso assim, eu vendo aqui porque eu penso assim, eu olho esses dados aqui, né, de economia, eu acho que isso aqui correlaciona com aquilo, coloco lá, então eu vou procurar por movimentos assim. Estamos lá em 2020, aqui, 2019, 11, 2021, coronavírus. O que aconteceu com o IPCA quando aconteceu o coronavírus? Pum,
inflação explodiu, dólar explodiu, puxador de inflação, commodities explodiu, puxador de inflação. A Selic estava lá embaixo, melhor, cadê aqui, ó, 2020, 2021, 19, 2020. Inflação subiu, aí o que o mercado fez? Aí aqui que foi uma distorção gigantesca, né? Aqui, 2020, a Selic continuou caindo e chegou em 2%. Por quê? Porque o mundo parou por causa do lockdown. Então fez 2% aqui que eu achei de forma errada, forçada. O Brasil não é para isso, para ter 2% de juros. Logo depois começou a subir. E podem anotar, está começando a subir, isso aqui é dado até maio. Podem começar a anotar isso aqui. Rapidinho, isso aqui vai voltar aqui para os 6, 7, 8 e vai subir em uma linha reta para cima a taxa Selic aqui. Por quê? Porque a inflação está explodindo, está disparando e voltando lá para os períodos de 2015, quase, onde o governo deu uma enroscada lá. Tá? Em compensação, ó, inflação subindo, Selic voltando a subir, normal, atrasou, mas voltando a subir. E o que sobe junto? Desemprego. Está aqui, ó, desemprego subindo junto. O que significa inflação subindo? Ativos caros. O que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, o que acontece com as empresas? Param de pegar crédito, param de investir, param de alavancar, param de ter mais dinheiro. O governo literalmente tira o dinheiro da mão do povo e das empresas. O que a empresa faz quando está perdendo dinheiro, está diminuindo a receita, ou está tendo que pagar mais imposto? Não é pagar mais imposto, não, pagar mais juros, ela acaba cortando os gastos e aí, leia-se, desemprego aumenta. O que o governo faz para baixar o desemprego? Ele diminui a taxa de juros, aquece a economia, dá mais dinheiro na mão do povo, mais dinheiro na mão da empresa, a empresa funciona mais, trabalha mais, cresce mais, contrata mais gente, e aí diminui o índice de desemprego. O que acontece com o dinheiro na mão do povo e das empresas? Além de diminuir o desemprego, aumenta a inflação. E aí, para diminuir a inflação, tem que fazer? Aumenta os juros. E aí isso aumenta o desemprego. Ou seja, não tem como controlar, ficar com o desemprego embaixo e a inflação embaixo. Cai o desemprego, aumenta a inflação. Cai a inflação, aumenta o desemprego. Então é assim que funciona. Os dois vão sempre se cruzando. Então o governo tem que ficar ali brincando com as alavanquinhas, né? Ah, desemprego está alto, vamos diminuir. Vai subir os preços tudo. A inflação vai subir. Ah, o contrário, a inflação vai cair. O desemprego tá muito alto, vamos diminuir o desemprego, e aí, quando diminui o desemprego, né, a inflação sobe. Vamos fazer o contrário agora, vamos aumentar o emprego, está com emprego ruim. Então vamos aumentar o emprego, vai dar mais emprego para as pessoas, quando dá mais emprego para as pessoas, acontece o inverso. Então toda aquela história que é um trade-off, né? Fica vai num, vai no outro, vai num, vai no outro. Beleza? Mas isso é papo para outro vídeo, eu quero fazer vídeo específico disso para vocês, né, falando um pouco mais disso. Lembrando, eu não sou economista, minha profissão, né, de papel é engenheiro eletricista, eu sou engenheiro, não sou economista, eu sou curioso. Tem um monte de livro aqui, posso pegar aqui, ó, administração de empresas, tem coisa aqui de administração de empresa, tem coisa aqui de negócios, tem o livro do Taleb, tem livro aqui de qualidade de não sei o que mais do Brasil, tem livro lá de matemática, análise de crédito e risco, livro de matemática financeira, tem essa coisa aqui, ó, né? Isso aqui é a coisa mais linda do mundo quando a gente lê, e dá vontade de chorar, mas na verdade é um livro que se for pegar isso aqui não funciona, é uma porcaria, né? Desde o dia que foi criado, no outro dia já tinha que ser reformado. Eu nem vou entrar em mérito, porque ontem eu estava vendo o negócio dos impostos não, dos 6 bilhões quase que foram aprovados para campanhas políticas ano que vem, e eu já fiquei com uma raiva, porque é um absurdo. Eu não sei como é que está nos estados, mas aqui em Porto Alegre, que nem é um lugar tão caro no Rio Grande do Sul, a gasolina, o porto-alegrense está pagando R$ 6,20 na bomba de gasolina comum de posto, e o governo aprovando 5,7 bilhões, né, de fundo para a campanha política ano que vem, aonde o investimento em infraestrutura nos últimos 5, 6 anos não passou de 700, 800 milhões. Então é literalmente um absurdo. Eles triplicaram o fundão para
das eleições, enviando o documento às 23h50 da noite para ser votado no outro dia, com meia dúzia de deputado na Câmara, todo mundo olhando de casa, né, pelo celular, não tiveram nem chance de tentar se opor à proposta, e foi aprovado, 6 bi. Né? E aí quer aumentar imposto, de dividendo, quer tributar fundo imobiliário, que quem paga a conta no final das contas, literalmente quem paga essa conta, não é aquela narrativa de que vão tributar os dividendos porque são os ricos que ganham dinheiro com dividendos, blá 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 blá, são os donos de empresas que são milionários e tudo mais. E quem é que paga a conta no final da história é quem tem menos dinheiro. É isso que eu fico chateado. Porque a empresa, quando recebe, quando tem que pagar imposto e o imposto aumenta, ela repassa. Eu tenho empresa, eu quando sobe demais, todo final de ano tem reajuste dos meus custos, né, das mensalidades dos meus serviços, baseado em quê? Inflação, baseado na minha inflação. Eu, por exemplo, a minha, como é parte de TI, o maior ativo de custo é energia elétrica. Então, se a energia elétrica sobe muito, ano que vem vai ser corrigido com a energia elétrica. Eu passo para meus clientes. Meus clientes passam para os clientes deles. E no final da conta, o consumidor que paga a conta. Então, o imposto a mais que eu pago, alguém paga. E assim vai indo. Então, é uma bola de neve. Então, engana-se quem acha que tributar dividendo vai estar tributando o bilionário, dono da empresa. Vai começar nele, mas ele vai repassar para baixo. Né? Tributar, qualquer outra coisa, aumentar o imposto. Se vocês pegarem a tabela de imposto de cada produto, energia elétrica, a gente paga mais imposto do que energia de fato. Mais taxa e imposto do que a própria energia consumida. Mas, enfim, né, eu tô sexta-feira, eu fico meio pistola mesmo. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão. Vou tentar postar outro vídeo amanhã ou domingo sobre essa questão que eu tô montando aqui. Tô criando umas coisas bacanas aqui para vocês. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço, um bom final de semana para todo mundo, bom descanso e até mais. Tchau.